Fala, quarentenados! Espero que vocês estejam bem trancados em casa, seguros, a salvo, lavando as mãos, não recebendo visitas e suportando da melhor maneira possível essa quarentena. Já é o quê? O oitavo dia? Tem essa questão também. As quarentenas estão diferenciadas. Cada estado tem um tempo diferente. Enfim, governo bagunçado, né? Só podia dar isso mesmo. É, Se inscreve no canal, dá o like, compartilha, comenta, dá essa. Ixi, foi mal. Dá essa força pro canal que realmente eu acredito que que esse Covid-19 vai durar até o final do ano, o próximo disso. Então eu estou desesperadamente tentando ganhar dinheiro no YouTube, o mínimo possível para me manter, porque a situação realmente vai ser complicada. Então se você puder ajudar, eu realmente agradeço de coração, tá bom? Bom, primeiramente eu queria falar sobre esse fake news da China ter criado o coronavírus, né? É uma história ridícula, mas eu percebi que tem pessoas realmente sérias que estão acreditando nessa lorota. Então eu decidi dedicar esse vídeo só para comentar sobre essa fake news e tentar argumentar que isso não passa de uma histeria, talvez, uma histeria coletiva, uma psicose, uma psicose não, como é o nome? Uma esquizofrenia coletiva, eu acho que é o melhor termo. Típico do governo bolsonarista, né? Típico dos eleitores de Bolsonaro. Mas vamos lá, vamos tentar esclarecer esses pontos que realmente às vezes eles falam umas coisas que até realmente parece que a China criou o Covid-19, mas é só. Como é que se chama a palavra que eu esqueci de novo? Puta que pariu. A esquizofrenia? É, esquizofrenia coletiva, tá? Então não vamos nos deixar levar por isso. Então, já que você já curtiu, compartilhou, se inscreveu no canal, a gente pode começar o vídeo, né? Meu amado quarentenado. Vamos lá. Bom, primeiro, o que é uma fake news? A fake news, ela parte de uma verdade, de um fato verídico, para construir em cima disso toda uma mentira, uma lorota, uma bobagem, com o intuito de propagar uma outra ideia, ou de favorecer um grupo, de favorecer uma pessoa em detrimento de outra. Então essa é a base da fake news. Então com essa fake news não seria diferente. A gente tem uma fake news que é mentira construída a uma base que é verdade. Então, qual é a verdade? Quais são os fatos que essa fake news se apropriou? Bom, o primeiro fato é que a China tentou abafar o caso. Isso realmente é verdade. Nós tivemos os primeiros casos na China, em Wuhan, né, Hubei, em 1º de dezembro, e teve um médico que tentou realmente falar sobre a doença, mas que foi censurado pelo governo, que tem um controle muito mais rígido sobre fake news, sobre notícias e tudo mais. E aí, esse médico contraiu a doença e acabou morrendo devido a ela. E o primeiro caso só foi confirmado pelo governo chinês em 31 de dezembro, então daí você tira 30 dias. Desde o primeiro caso até o caso confirmado pelo governo. E a China se reconheceu esse fato no começo de fevereiro, se não me engano, dia 2 mais ou menos. Enfim, no início de fevereiro de 2020, ela reconheceu o erro de ter tentado esconder isso da comunidade internacional. Não é a primeira vez que isso acontece. Em 2001 ela fez a mesma coisa. 2001 foi 2002. Na época da SARS, ela fez a mesma coisa. E é algo que todo governo faria, então não tem diferença alguma. Certo? Não é porque é comunista, oh meu Deus, que estão censurando a rede de informação. Não, os governos realmente fazem isso. Se você for analisar outros casos, não só de pandemia, mas outros casos sobrenaturais, outros casos mais sérios, os governos tentam abafar os casos. Para quem é fã de ufologia como eu, sabe que Estados Unidos, Inglaterra, o próprio Brasil está repleto de acontecimentos que foram censurados ou que são evitados pelo governo. Isso é típico de qualquer governo, tentar censurar fatos, tá? Então não tem nada demais. Realmente a China vacilou, errou feio, errou rude, tentando abafar o caso, foi descoberto e é isso. Isso é um fato verídico que essa fake news tentou se apossar. Outro fato verídico que a fake news está se apoiando. O fato de terem censurado o médico dá a entender como se a China quisesse ter espalhado a doença, ou ter dado mais tempo para a doença se espalhar.
E aí vem essas ideias ridículas de que a China sabia da doença, sabia o que era, sabia como era transmissível e estava dando tempo para as pessoas ficarem espalhando a doença. Só que não faz o menor sentido. Eu vou logo dar na cereja do bolo, que tem uma pesquisa que eu vou deixar aqui na descrição de que já foi feito, já foi comprovado cientificamente que não foi criado em laboratório. O Covid-19 passou por um processo de seleção natural, de evolução. Então, não foi criado em laboratório, nem a China criou o Covid-19, nem os Estados Unidos criou o Covid-19, ninguém criou o Covid-19, tá? Os vírus são feitos de RNA e outros são feitos de DNA. E a partir de uma análise laboratorial, você pode saber se houve uma manipulação genética ou se houve simplesmente um processo de seleção natural, uma evolução e por aí vai. Eu não sou especialista em biologia, em virologia. Vai para o canal do Átila, o cara manja, ele sabe do que está falando e ele pode esclarecer melhor sobre isso. Vai lá nos comentários e cobra ele. Ah, Átila, explica como os cientistas sabem que o vírus não foi criado em laboratório. Vai encher o saco dele, tá? Ele que manja das paradas, eu sou só o filósofo. Mas dá para saber, há um rastro genético num vírus criado em laboratório. Fora que tu tem a CIA, tu tem o M16 na Inglaterra, tu tem o Mossad, acho que é Mossad, que é o sistema, a agência de inteligência de Israel. Tu tem uma série de agências secretas que com certeza saberiam que o vírus foi criado em laboratório. E se a China tivesse feito esse vírus propositalmente, eles não perderiam a chance de atacar um governo comunista. Não faz sentido. Se a China realmente tivesse feito isso, eles teriam descoberto e teriam atacado o governo comunista logo de cara. Uma oportunidade de falar mal da China, ninguém perderia essa oportunidade. Então não faz sentido. Tanto é que estão tacando o pau na China por ter tentado abafar o caso. Imagine se eles tivessem criado o vírus. Todo mundo estaria criticando a China e os comunistas. Então não faz sentido essa ideia, novamente, não faz sentido, tanto pela análise laboratorial, que prova que o vírus não foi criado em laboratório, quanto pelas próprias agências de inteligência que não perderam a oportunidade de atacar a China diretamente com um motivo. Então, simplesmente não tem sentido isso. E aí, o fato da China ter abafado toda essa situação da doença, dá a entender que eles quiseram que a doença se espalhasse. Só que tem um fato de que, primeiro, a Covid-19 era uma doença nova, é um vírus novo. Então, quando o vírus saiu, ninguém sabia ainda se era uma transmissão feita entre humanos ou se era uma transmissão zoonótica. Zoonótica a palavra? É, zoonótica. Qualquer coisa, pessoal de biologia me perdoem. Mas não sabiam se era uma doença transmitida entre animais ou entre seres humanos. Então ainda era algo desconhecido. E aí você quer que a China chegue em rede nacional, ou melhor, em rede mundial, e diga: olha, tem uma doença nova que a gente não sabe como ela é transmitida, nem o que ela causa, mas a gente vai estudar e vai descobrir, tá bom? É óbvio que isso geraria pânico na população. Então a China tentou abafar o caso para tentar descobrir mais sobre a doença. Tanto é que ela vacilou nisso e foi repudiada mundialmente, né? Enfim, então também não faz sentido esse negócio de tentar espalhar a doença, porque primeiro é uma doença nova, ninguém sabia de porra nenhuma. E a análise prova que não foi uma doença criada em laboratório. Então mesmo que eles tivessem visto uma oportunidade, vem aquela questão, tipo, atacar a própria população, sabe? Deixar que um vírus, que eu não faço a menor ideia de como se espalha, nem o que ele causa, se espalhar na minha população por interesses econômicos. Aí vão dizer, ah, mas é controle populacional. A China está tentando reduzir a superlotação que acontece. Bom, primeiro, reduzir a população gera uma perca na economia, já começa por aí. Fora que há uma previsão de que a China reduza a sua quantidade de população, e isso geraria uma perca na economia também. E o governo chinês, preocupado com isso, em 2016 aprovou uma lei que permite até 2 casais por filhos. Ou seja, o governo chinês não está interessado em reduzir a população, ele está interessado em aumentar a população. Porque na China todo mundo trabalha. Tá? Os níveis de desemprego não são nem de perto, nem de longe parecidos com o do Brasil. Fora que na China não tem nem moradores de rua. Ou seja, tem muita gente e muita gente trabalhando. Por que que eles iriam reduzir a população? Se reduzir a população, que é algo que já ia acontecer naturalmente com a política de filho único,
em 2030, 2040, mais ou menos, se eu não me engano, e isso reduziria a economia da China. E a China, vendo isso, aprovou a lei de 2 filhos por casal. Ou seja, por quê? Tá ligado? A grande pergunta, por quê? Por que fazer isso? Não tem sentido. Não faz sentido soltar um vírus na própria população, não faz sentido o controle populacional e não faz sentido a ideia de melhorar a economia, porque o Covid-19 piorou a economia chinesa. Para se ter uma noção, a expectativa da queda do Covid-19 nos 2 primeiros meses era de 3% no setor industrial. Mas na realidade, o setor industrial caiu 13,5%. Então foi muito além da expectativa. Fora que o PIB da China esse ano estava previsto entre 4,5% a 5%. Agora a previsão é de 1,5%. O Brasil, a previsão do PIB esse ano é de 0%. Isso no melhor dos casos, que com certeza o PIB vai fechar negativo, né? Não é nenhuma novidade. Eu não preciso ser economista para supor essa possibilidade. E a gente vai ver isso no final do ano, certeza. E nem adianta vir encher meu saco dizendo que eu tô torcendo contra, porque você que tá sendo ingênuo mesmo. O governo tá uma merda e a gente tá indo de mal a pior. Mas enfim, voltando à questão do fake news. Essa redução do PIB de 13,5% foi o pior desde 1990. E a contração da economia está sendo tão forte que desde o surgimento do Partido Comunista, se eu não me engano, em 74, 79, por aí, é o pior desde o surgimento do partido também. Então tu tem aí todas as provas de que não faz sentido a China ter criado um vírus para melhorar a sua economia, porque isso não aconteceu. Na prática, a gente vê o contrário. O país está reduzindo. Ah, mas aí tem aquela história de que a China se recuperou primeiro dos outros países e com isso ela vai ter chance de se recuperar. Sim, mas não é uma recuperação fácil e os outros países não estão dando conta de lidar com a doença como a própria China lidou. Primeiro, a China tem um histórico de doenças, né? Um histórico de pandemias, de epidemias e por aí vai. Então eles estão muito mais preparados para lidar com essas doenças do que os outros países, do que a Europa e do que a América como um todo. Então, a galera da China estava lavando as ruas. A galera chinesa lavou o dinheiro, para você ter uma noção do quão empenhados eles estavam em combater o vírus. Então, se os Estados Unidos estão preocupados se a China vai conseguir se recuperar muito mais rápido e de forma muito maior a economia do que eles próprios, por que eles não adotam a mesma medida que a China está fazendo? Que a China fez, no caso. Percebe como o problema é o governo dos Estados Unidos e não a China que está interferindo no governo dos Estados Unidos? Sabe? Então, fora que também ainda tem a possibilidade da doença voltar. Esse que é o problema. A gente vive num mundo globalizado. Uma merda que acontece na China reverbera no mundo todo. Algo que acontece no Brasil reverbera no mundo todo. A gente vive num mundo globalizado e que tende cada vez mais a ser globalizado. Então, tu tem a China que está se recuperando. Ela não se recuperou totalmente, ela está se recuperando. Então, vamos supor que a China consegue zerar os casos de transmissão comunitária, como já aconteceu. Não existe mais transmissão comunitária entre os chineses que moram na China. A China conseguiu combater isso. Mas estava em 30, teve um dia que teve 30 casos de coronavírus na China de estrangeiros, de outras pessoas que estavam fora do país, que voltaram para a China e transmitiram a doença. Então, mesmo que a China consiga combater a doença, o simples fato do mundo inteiro ainda não ter combatido a doença coloca a possibilidade da China voltar a ter um surto. E eu acredito que, devido às políticas do Trump e do Bolsonaro aqui no Brasil, é bem provável da Ásia se recuperar, da Europa se recuperar, mas os Estados Unidos e o Brasil ficarem muito atrasados nessa recuperação e acabarem retransmitindo a doença de volta para a Europa e de volta para a Ásia. Como a própria Europa fala que os Estados Unidos pode ser um novo epicentro da doença, né? E o Brasil, como sempre, não fica muito atrás, está competindo aí, o Trump e o Bolsonaro, para ver quem é o mais idiota. Mas enfim, desculpa, é um pensamento meu. Certo? E fora que o empenho da China em combater a doença prova também que não
não havia intenções de deixar a doença espalhar. Beleza, a China tentou abafar o caso, isso é verdade, você pode criticar isso. Mas a China se empenhou de forma exemplar no combate do Covid-19. Tu teve a construção de 2 semanas, diversos hospitais temporários com capacidade de atender, 2 semanas não, em 12 dias, construíram hospitais temporários que atendiam 2.600 pacientes. Tu teve um empenho do governo chinês de colocar todo mundo de quarentena, de suspender as dívidas, de dar comida para a população e manter a população em quarentena, se eu não me engano, por 20 dias, 22 dias. Eu acho que foi um período assim, nem foi um mês, mas foi mais de 14 dias. Enfim, tu teve um empenho chinês gigantesco para combater o Covid-19 em um curto espaço de tempo. Porque tu teve o primeiro caso, 1º de dezembro. A China tentou abafar o caso, 31 de dezembro, e foram confirmados. Não tinha mais como esconder. Aí a doença se espalhou em pouco tempo por Wuhan, em Wuhan, em Hubei. E aí, em pouco tempo também, se eu não me engano, em janeiro, a China já isolou o rei, ou Wuhan, já isolou lá a cidade, já isolou outras províncias também. Em pouco tempo, quase todo uma parcela gigantesca da China já estava isolada. Então, o empenho chinês em combater o Covid-19 foi muito grande para dizer que eles estavam querendo que a doença se espalhasse. Entende? Então, não faz sentido essa afirmação. Então, baseado em tudo isso, o vídeo já está um pouquinho grande, mas foi necessário. Baseado em tudo isso, de que o Covid-19 não foi criado em laboratório, de que era uma doença nova, ninguém sabia como era transmitido e nem o que causava a doença, e de que houve um grande empenho chinês em combater o Covid-19, um empenho exemplar, diga-se de passagem, não faz sentido. Ah, e também vale lembrar, a queda da economia chinesa não tem como dizer que o vírus foi uma invenção chinesa para prejudicar toda a economia global. Não faz sentido, entendeu? Tudo isso não passa de uma esquizofrenia coletiva, uma esquizofrenia preocupante que está influenciando a política dos Estados Unidos e do Brasil e que está piorando o combate ao Covid-19, que já não é dos melhores, né? Nem o mínimo necessário, né? Enfim, então espero ter deixado bem claro com esse vídeo de que não passa de uma fake news, que é algo simples, comum, é algo que acontece ao longo do tempo, doenças, epidemias acontecem ao longo do tempo, e a tendência é que essas doenças aumentem a sua frequência, aumentem a sua intensidade devido ao processo de globalização, ao processo de urbanização e toda a ação antropomórfica que está prejudicando a Mãe Terra, está prejudicando o planeta, e com isso a gente se expõe cada vez mais a essas doenças. Então é um processo completamente natural, não tem nada de novo, não tem nada de alarmante ou de assustador. É algo natural que vai acontecer e que o melhor que a gente pode fazer é se preparar para isso e combater essas doenças de forma mais efetiva. E parar de ficar inventando essas paranoias, essas fake news e essas merdas aí que a gente vê na internet, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado. Se inscreve no canal, curte aí, compartilha, dá essa força que esse Covid-19 aqui vai durar ainda muito tempo. Então é isso, até a próxima e lembre-se, fique em casa.